E daí, colega? Oi, pessoal! Tá aqui de novo, mais um episódio do nosso podcast Sinapse! Eu sou o Dr. Leonardo Blume, médico anestesista. Eu sou a doutora Patrícia Câmara, cirurgiã oncológica. E a gente fica discutindo toda vez aqui como fazer com que médicos sejam ainda melhores comunicadores. Exatamente, como trazer mais voz para vocês que têm muito conhecimento para distribuir. E pra gente também, né? Cada vez que alguém da audiência manda uma mensagem, cara, é muito legal. Quando chega um inbox, quando chega uma mensagem, alguém no hospital que cruza pela gente falando que eu achei legal tal ponto. Sempre que você for falar alguma coisa, lembre de uma frase, de alguma coisa que te marcou e escreve aqui embaixo. Escreve nos comentários e comece essa conversa com outras pessoas que também estão ouvindo. Feedback é muito importante para nós, para todo mundo, mas a gente está super afim do seu feedback. Fale o que você gostou, fale o que você não gostou, curta, comente e, se você gostou, compartilhe. E daí, o que você mais achou marcante nesse fim de semana, no final de semana passada, desde o último episódio que a gente gravou? O que você achou que está acontecendo na mídia? Ixi, tô tão na correria do trabalho que confesso que mal sei do que está acontecendo na mídia. Me atualize. O que eu vejo, assim, é que, cara, os caras que eram para ser os melhores comunicadores do mundo viraram uma piada. Os dois concorrentes à presidência dos Estados Unidos, que sempre foi o lugar dos caras mais altos, mais fortes, mais atraentes e melhores comunicadores. Melhores pensadores, melhores comunicadores, melhor tudo. O cara, para competir por aquilo lá, normalmente você via, tipo, num país de 300 milhões de pessoas, que boa parte delas é muito bem desenvolvida, você espera que tenha dois candidatos grandes. E você tem um que não consegue falar direito e o outro é um bully. Eu realmente tô por fora, eu não sei nem quem são os candidatos. Pra variar, a figurinha é repetida, né? Esse negócio de figurinha repetida e pensar que a cultura mundial, ela tem sido voltada para tentar prender a gente no passado. Foi engraçado que eu tava vendo do Divertidamente 2, foi no cinema, fui 2 vezes ver já. Não fui ainda. Cara, tipo, além de eu estar vendo um filme que é o Divertidamente 2, tipo, ele já é uma continuação, ele já é um sequel. Além disso, tipo, todos os trailers desse filme foram de sequels ou prequels. Tipo, um era o Mufasa, que é do Rei Leão. Outro era Meu Malvado Favorito 8, sei lá qual que é o número dos Minions lá. Cara, todos os trailers que tinham, nada era filme novo. Daí você vai vendo, tipo, tudo aquilo da cultura tá falando pra coisa... As séries têm sido as mesmas, do Star Wars, de novo, né? Tipo, tem tudo repetido, as séries, novas temporadas. E até quando é spin-off, mas... você não vê nada de novo. Até as coisas novas, elas já são muito parecidas com as outras coisas. Por exemplo, Avatar, que em teoria é mais novo. Até tem umas séries novas, umas duas que eu vi, assim, uns trailers, assisti uns capítulos. Mas essas duas que eu tô falando, é muito cópia de Star Wars. O Dune, né? O Dune, na verdade, ele... É esse que eu tava falando. O Dune, ele é a inspiração do Star Wars. Na verdade, o George Lucas tinha lido muito do Dune. Então, por isso que ele fez, tipo, Star Wars começa num planeta deserto. Tipo, o herói não encontrado tá dentro desse planeta deserto. E depois ele vai para as galáxias, né? Então, tem tudo a ver com isso daí. Na verdade, tipo, esse aí ainda tá junto, tá dentro. Mas tem a Casa do Dragão, que também é do Game of Thrones. Esse eu não vi. Então tudo tá igual. E quando você vê, tipo, a nossa eleição 2 anos atrás era tudo figura repetida. A eleição americana é tudo figura repetida. E a gente começa a ver, cara, tem uma conexão entre essas coisas. O que mais chamou a atenção e que mais virou piada na internet foi a incapacidade do Joe Biden se comunicar. E a incapacidade do Trump de responder as perguntas com honestidade daquilo que eu estava falando. E nisso você tem a parte do estilo de comunicação. Mas eles são os candidatos? Sim, de novo. E, tipo, agora até os democratas estão querendo tirar o Joe Biden porque, cara, tipo, eles falam, nossa, veja só, o Joe Biden não tem muita condição de debater. Você via, cara,
A gente viu isso os últimos 4 anos, e a gente ficava falando isso, e a galera defendia, falava que não era isso daí. E agora que tava lá exposto, ele vê, tá, o cara que mobilizou guerras no mundo inteiro, que estourou a economia do mundo inteiro, na verdade ele estava sendo incapaz naquilo que estava fazendo, os outros estavam defendendo, até a hora que ele vem a público, e todo mundo vê que aquilo que se falou nos últimos 4 anos era verdade. Mas, enfim, o outro cara também é uma figura repetida. Mas esse daí a gente tá falando dos estilos de comunicação deles. Eu acho que tinha muito melhor. Eles são gente muito capaz, eu tenho certeza absoluta. Eles são gente que tem muito conteúdo para falar. Muito mesmo. E quando você vê que as pessoas que têm conteúdo não estão colocando para fora, às vezes a gente tá num tipo de corrupção meio parecido na medicina. E tem informação e não colocar para fora. É que nem tudo pode ser colocado para fora em algo, assim, nem tudo pode ser exposto em qualquer lugar, vamos dizer assim. E o que você está falando ali, eu lembrei que um dos últimos posts que eu vi do Joe Biden era alguém tirando sarro que ele estava paralisado. Tu viu esse, não? Tava tendo um desfile, alguma coisa assim, uma apresentação. Daí ele estava parado com outras pessoas em volta. Só que, gente, acho que leva, assim, o tempo todo do Reels ali. É compridinho, não sei, talvez tenha até mais que 1 minuto e meio. Ele tá totalmente parado, as pessoas se mexendo e parece que congelou ele, assim, sabe? Do tipo... mas se vira que eu ali e fala, cara, tipo, esse cara devia estar sendo tratado, entendeu? Ele devia estar internado, entendeu? E é verdade. Tipo, estão expondo o cara, será que ele é o fantoche que alguns bilionários precisam que esteja lá? Mas, tipo, isso daí é um abuso de idoso, entendeu? Dos dois lados. Você vê, tipo, o perfil de liderança no mundo tá mudando. Porque aonde estão os líderes que esses caras formaram? Eles estão dando espaço para novos líderes? O nosso presidente, onde estão os líderes que ele criou para estarem continuando a construir o país? Não estou nem falando que eu concordo, nem que eu discordo do jeito dele. Eu estou falando que eu discordo do tipo de liderança desses 3. Então, isso aí que a gente vê, uma das coisas que mais me assusta é se eles realmente estiverem sendo autênticos, né? Cara, eu recebi no consultório um cara que é um político da região e eu vi do jeito que o cara falava, sem parar, assim, e daí foi engraçado que a filha dele estava junto e falou, político, né? Imagino que um dia a Martina vai falar alguma coisa de mim, assim. Mas o político, às vezes, ele lê as pessoas ao redor e ele vai falar o que elas querem ouvir. Né? É uma maneira, isso é uma venda, não uma comunicação. Né? Conexão. Então, quando você vê os caras num debate, muitas vezes no debate é mais importante você destruir o oponente do que construir a tua história. Eu acho que tem uma tendência para isso daí. Então, nisso, a primeira coisa que você derrete ali é a tua autenticidade. Como é que eu vou ser autêntico se a minha intenção é destruir o outro e não construir a mim mesmo? Porque um debate, acho que ele implica isso. Você tem que vencer um debate. Você não está numa conversa. Mas você, em teoria, você deveria vencer por ser o melhor e não por destruir o outro. Entendo perfeitamente, é o que deveria. É o que deveria. E na internet? Nossa, na internet, então... E o pior é que na internet tem mais uma situação, né? De que, além das pessoas ainda quererem se... O pessoal gosta, né? De falar mal do outro, às vezes, criticar, vamos falar assim. Além das pessoas quererem gostarem de criticar, aumenta o alcance, né? Sim. Então, às vezes, até quando você recebe um hater, um hate ali, aumenta o alcance. Então, aí é mais ainda, né? Porque realmente distribui. O fácil de criticar na internet é que você surfa na audiência que o outro está tendo, né? Tipo, você tentar pegar um atalho para surfar no que o outro construiu. Justamente naquele que, teoricamente, está fazendo uma narrativa diferente da tua, né? Ou está trazendo um resultado diferente do teu. A gente, quanto médico, e vendo outras pessoas de outras áreas abordarem assuntos médicos e trazerem
inverdades, né? Isso é Trazer- muito frequente. O que é mais importante? É você entregar em verdade ou você entregar conteúdo que seja verdadeiro? Com certeza, que seja verdadeiro. Desde que você seja um bom comunicador. Na boa. Maus comunicadores é melhor atacar. O mau comunicador, ele vai atacar, porque ele é ruim. Ele não sabe comunicar. O máximo que ele sabe fazer é vender com a informação que ele tem. Assim eu enxergo. O que você vê de alternativas para classe médica, por exemplo, mas de qualquer outra coisa? Você pode ver um médico falando de coisa que o nutricionista tá ali e de repente o médico fala uma bobagem. Isso aí vale para todos os pontos, né? O que você já viu disso aí que foi a melhor saída? É claro que, assim, geralmente, o que eu acho interessante é quando você não é extremista, desde que seja possível, né? Tem coisas que não é possível, tem coisa que é o certo e o errado. Mas, quando só você diverge um pouco do ponto de vista, o que eu vejo, assim, você consegue, digamos assim, parecer mais sério, que realmente você está passando do seu ponto de vista e não querendo se vingar ou criticar, quando você mantém um certo equilíbrio. Então, por exemplo, assim, eu vou para o meu lado aqui, uma coisa que eu falo. Eu sei que muitos colegas nossos, médicos, e principalmente da área da cirurgia, têm horror à medicina integrativa. Porque, geralmente, o problema das coisas estão nos extremos. Então, por que alguns colegas têm horror à medicina integrativa? Porque isso remete para eles a Curanderismo, né? tratamento alternativo. Alternativo. E temos mais um problema que aqui, na nossa região, a gente tem muito disso também. E o que acontece? A gente sabe que os tratamentos alternativos não têm comprovação e, principalmente, se é indicado o paciente não fazer o tratamento convencional. Esse é o problema maior. Então, eu falo muito de medicina integrativa defendendo a definição correta de medicina integrativa, onde a gente tem um tratamento comprovado científico e várias coisas outras complementares que impulsionam, ajudam, auxiliam esse tratamento. E aí eu sei que isso é muito importante. Se você for conversar dessa maneira com qualquer colega, ele sabe também que outras coisas são importantes no tratamento de todas as áreas. Só que por que eles têm o pé atrás com a medicina integrativa? Porque para eles é tratamento alternativo. Porque daí eles só lembram dos extremos. Quando você tem uma comunicação que você consegue defender o seu lado, mas pelo menos entender o ponto de vista do outro e trazer para o equilíbrio, parece menos tendencioso, menos opinião, menos extremista. Uma coisa que eu percebo, na verdade é muito mais fácil você defender uma opinião extremista. É muito fácil. E, você consegue arrebanhar muito mais gente, porque você parece mais definido e decidido naquilo que está falando. E quando você tem a sabedoria de navegar pelo meio, entender que existem coisas aqui e coisas ali que estão certas, o discurso ele começa a ficar meio minhocado, assim, meio que uma cobra andando para cá e para lá. E às vezes a gente perde o poder de concisão e começa a ter que, tentar bailar com a música, pisar em casca de ovo e fazer isso daí. Na verdade, a gente pode perder a conexão com a audiência. E a audiência achar que você não tem posicionamento. Ele tá querendo que você se posicione. O cara quer que você se posicione e normalmente quer que se posicione em um dos extremos. A cobrança é essa, né? Você é isso ou é aquilo, né? Coloca aquilo ali. Normalmente, quando só dão duas opções para você está sendo manipulado. Com certeza. Que não existem só duas opções. Não tem isso, né? Ele tá pegando aquilo ali ou você tá defendendo um mercado mesmo, você não tá defendendo o paciente.
Você está defendendo um estilo de atender ou uma linha científica ou não científica, né? Que é comportamental, que é empírica e que realmente para você ter dados naquilo ali é muito mais demorado. Muito mais fácil você ter que 1 mais 1 é 2, né? E que o P tem que ser menor do que 0,001. Então, esse daí fica mais fácil. Mas ok, você tá pegando isso aqui. Eu já vi muito isso no meio da igreja. No meio da igreja de, tipo, tá em campanha de oração, tá fazendo alguma coisa ali para alguém que tá doente. E chegar um Zé Ruela e falar que, não, agora Deus vai te curar. Você pode parar de se tratar. Pode parar de tomar o remédio. Sim! Cara, aí vi com meus amigos em Balneário, com o alemão, um dia desses. Cara, eles fazendo uma campanha na rua, coisa da igreja, e de repente chegou um personagem de rua conhecido lá em Balneário e falou: olha, será que vocês podem orar pelo meu irmão? Ele tá com câncer e ele vai operar amanhã. Daí os caras receberam uma mensagem no dia seguinte: olha, o cara que veio operar, o cirurgião operou. Quando ele entrou, ele falou: eu nunca tinha visto isso, mas tinha uma massa seca, ressecada dentro dele. E daí o cara mandou: cara, como assim? Tipo, você pega isso uma história real, que tem nomes, que tem pessoas, que tem dia, lugar que isso aí aconteceu. Isso aí é real, é real. Agora, você consegue reproduzir isso em laboratório? Não. Não, você não consegue reproduzir em laboratório. E agora o que faz? Não, então vai lá para aquela praça, chama aquelas pessoas para orar daquele jeito. Não, não é isso. Isso deixa de ser tipo integrativo. Não, é integral. O integrativo ele é da integralidade mais do que de integrar áreas diferentes. Mas agora você coloca aquela experiência como uma experiência para ser reproduzida? Não, você está falando de um outro cara que não era do grupo religioso que estava ali, falando sobre o irmão dele que não estava nem presente. Você não tá falando que o cara, não, porque aquele ali é da religião tal, então Deus foi lá e fez isso aí com ele. Não, daí alguém pode chegar e falar que aquele ali já estava ressecado. Sim, mas olha que coincidência linda isso daí. Você não vai interpretar isso dessa maneira que vai dar um significado ainda maior para cura, ou seja o que for, porque precisa acompanhar ainda para dizer que foi cura daquilo ali. Então, como é que você vai desconectar uma coisa da outra só por causa da parte integral, holística, que está envolvendo aquilo ali? Será que eu estou sendo igual o político que está lendo as pessoas em volta e tentando fazer mímica delas e copiar para que... Eu acho que geralmente a gente só consegue ter uma ideia de como a gente comunica quando a gente recebe feedback. É claro, pessoas que estudam muito comunicação, pessoas que já estão acostumadas a comunicar, elas têm uma ideia melhor. Mas a gente geralmente tem uma ideia de que diferente. A gente geralmente acha que comunica melhor do que geralmente eu acredito. A gente tende a entender o nosso meio de raciocínio. Uhum. Então, pessoas que são mais prolixas, elas provavelmente não entendem que elas são mais prolixas. Ela está sendo cuidadosa, né? Exato, porque aquele é o jeito dela, né? Talvez pessoas que são muito diretas ou, por exemplo, o Léo faz umas conexões bem... como é que eu vou dizer? Diferentes. Que quem já está acostumado com ele, geralmente também entende de vários dos assuntos que ele costuma conectar, até entende, mas as pessoas que não têm tanto conhecimento sobre os assuntos ou não estão tão acostumadas têm dificuldade de entender... Perde as referências, né? De entender os paralelos que ele faz, entendeu? Mas eu acho que acontece? Para ele, parece muito claro as conexões. E a mesma coisa que para o prolixo, que não, com certeza ele acha que não está sendo prolixo, senão ele... A outra coisa, a pessoa que é muito objetiva, às vezes ela passa assim por cima das coisas, achando que é uma coisa muito óbvia e não fica tão claro porque ele está resumindo demais. Uhum. Só que para ele não é assim, senão ele falaria diferente. Então, acho que tem um pouco de dificuldade de autoavaliação. A gente nunca se avalia exatamente como é. Claro que isso depende do volume, do conhecimento, mas o real, acho que a gente pega de feedback.
Esse aí até que você estava falando são as dificuldades de conteúdo, né? Tipo, você tem um mindset, você tem origens do teu pensamento, você sabe de onde que aquilo ali está se conectando uma coisa com a outra, mas você tem que usar um pouquinho, contar uma história que conecte com aquele contexto para daí trazer à tona, né? Então, isso é autenticidade. Quem convive comigo há mais tempo... Eu adoro estar com gente que convive comigo há bastante tempo, que pega as referências rápido, assim. Eu tava lá no hospital hoje, o meu colega, o Dalmagro, tava brincando de futebol ontem com os filhos dele, tomou uma bolada aqui e chegou com o dedo em martelo para consertar hoje lá. Sem jejum. Colega, Esmeralda, tava lá, tipo, ia fazer sem sedação, ia fazer com o local. Felipe chegou lá para colocar o dedo ali. E dele tava lá e, tipo, ele chegou pra mim lá e falou: chama o Léo aqui, quero mostrar pra ele. Ele tava lá, tipo, ele colocou um fio de Kirchner e tava com o dedo. Eu tirei uma foto e mandei no grupo. E daí era do Dalmagro e eu escrevi Adalmantium. Cara, tipo, eu falei pra o meu primeiro colega que chegou pra mim e falou: cara, não acredito que você escreveu isso. Eu falei, cara, acho que 2% só vai entender a referência do que eu fiz, assim, né? Tipo, é do Wolverine, com né? certeza, Que é Adamantium, Adalmantium, que a gente faz piada com o nome dele, com Down. E são conexões que você faz na hora, né? Tipo, isso daí são coisas legais de se usar ao vivo. E às vezes é super perigoso você usar ao vivo. Mas ele, sem dúvida, é autêntico. Acho que da autenticidade, tipo, você tá... você mostra quem que você é. Muitas vezes, quando você está começando a ser um comunicador, você tem referências, você começa a ser parecido com outras pessoas. E isso é o que eu chamaria de ser um eco. Né? A soma dos ecos, ele forma o ruído. Mas mesmo assim, o eco, tipo, se você escolher um bom eco para começar, você vai copiar alguns estilos, você vai acelerar a tua iniciação na comunicação, você vai pegar alguma coisa que tem um raciocínio lógico dentro daquilo. Tipo, eu sou muito, muito baseado em Henry McManus. Então é engraçado que, tipo, o jeito dele de pensar é completamente diferente. Pessoas que me ouvem falando alguma coisa, tipo, acham que ele tem umas ideias fora da curva e vai lá e fala aqui. Depois ele fala uma outra coisa diferente. Eu conheço pessoas que sempre estão tentando falar coisa diferente e que uma não tem nenhuma conexão com a outra. Ele tá sempre querendo só ser diferente, né? Tá sempre querendo... mas, tipo, você vê que não tem uma conexão, não é sólido aquilo ali. Eu começo a soltar uma coisa diferente, outra diferente, mas as pessoas que convivem mais tempo começam a conectar tudo. Peraí, isso aqui tem fundamento. Sim, porque é um jeito diferente de pensar. É um jeito autêntico de pensar. Mesmo começando com eco, como eco, e depois evoluindo. Então, na verdade, você copiar uma pessoa é plágio. Se eu copiar várias, é referência bibliográfica, né? E tem uma outra coisa, né? Geralmente, quando a gente escolhe alguém para modelar, vamos dizer assim, para não ficar cópia, mas quando a gente escolhe alguém para modelar, já é alguém que pensa parecido com quem, ou pelo menos comunica de uma maneira parecida com a sua, porque já é uma pessoa que você está escolhendo, porque você deve pensar meio parecido, ou né? Então, quando você escolhe alguém, você geralmente já está indo para o mesmo estilo de comunicação, alguma coisa assim. Alguma coisa muito próxima tem para você se conectar com aquela pessoa, escolher aquela pessoa. E aí, o que você falou sobre de começo ser um eco, usar muito do modelo até você ir pegando o seu próprio estilo e puxando o modelo já para o teu lado e aí colocando um pouco mais de autenticidade. Uma coisa que tem assim que é o perigoso de você roubar uma ideia, principalmente quando você rouba uma ideia baseada num tweet ou baseado num corte de podcast, onde você pega um pedaço de uma informação, acha ela bonita e sai reproduzindo. Um dos grandes perigos que tem é que, tipo, se você pega isso que nem aquelas ideias desconectadas e não a big idea, não, né? Tipo, o big picture daquilo ali, para daí e conectando aquilo ali com o que interessa. Por exemplo, você tem um assunto e você tem uma ideia, você tem que conectar essa ideia ao assunto. Senão, você está saindo do assunto, né? Mas quando você tem uma grande ideia, quando alguém tem uma grande ideia e o outro ouviu um pedaço, ele vai lá e reproduz esse pedaço, muitas vezes acaba usando para o mal. Tipo, ele passa aquele pedaço de ideia dentro de um contexto errado e com uma ideia grande errada.
E de pessoas ouvem aquele pedaço de ideia e falam, nossa, que bobagem que ele falou. Porque você vê que claramente não tem sustentação para a big idea por trás daquilo ali. E daqui a pouco aquilo que era uma ideia incrível, que ali vira uma vacina contra a grande ideia. Porque ele inocula, é igualzinho um vírus virando vacina. Lembra quando chamavam vacina aquilo que era vírus atenuado? É, bons tempos, né? Então, tipo, você tem uma ideia atenuada, inoculada na audiência. De maneira que quando ele for ouvir a big idea e ouve aquele pedaço de ideia, ele já reconhece, não, isso aqui é aquela bobagem que o outro falou. Porque a gente tá falando ali sobre medicina integrativa e os tratamentos Sim. alternativos. E tem muito disso daí, em todas as áreas. Então, uma ideia mal comunicada, ela se torna uma vacina contra uma boa ideia. Então, isso faz parte dos cuidados dentro da mímica daquilo ali. Então, eu lembro de um programa de TV lá que estava de mulheres discutindo como é que elas fazem para conquistar o homem dos sonhos. Né? E uma falava uma coisa, outra falava outra. Chegou uma psicóloga e falou, não, vocês não estão entendendo. Se você olhar um homem e ele cruzou a perna, vocês cruzam a perna. Se ele encostou a mão no queixo, você encosta a mão no queixo. Se ele fala de um jeito, você fala desse jeito. Porque o homem, na verdade, só admira a si mesmo e qualquer coisa que pareça com ele. Oh, será que é verdade isso? Esse é o princípio político, esse é o princípio da venda, né? Tipo, então você mimifica aquele outro para falar, nossa, como me reconheci em você, né? Mas, tipo, sempre que você não é você mesmo, em algum ponto alguém vai enxergar que falta autenticidade. Com certeza. E vai reconhecer, não, peraí, tá inconsistente. Isso aqui não parece ser... A mensagem e o mensageiro parecem duas coisas separadas. A gente não consegue manter por muito tempo, e principalmente em ambientes diferentes, em comunicação diferente, por muito tempo, o modelo. Não fugir do modelo. Esse daí de um outro episódio, a gente tava conversando disso daí, e como que médico tem essa tendência a mudar a postura, a personalidade e o tom de voz quando chega no microfone. Até porque a gente aprendeu isso, era uma forma de respeito, era autoridade, era, né, a exegese do momento. Aquilo ali, tipo, ele via um cara ali, tipo, quem ele admirava fazia aquilo ali. Isso daí acontece bastante, muda a postura, faz aquilo ali, e isso perde na autenticidade. Mas, além da autenticidade, tem o outro lado que é a transparência. Não é exatamente a mesma coisa. Autenticidade e transparência são duas coisas. A transparência está na vulnerabilidade. Tá? E você, tipo, falando de maneira autêntica, você consegue entregar pontos fracos, você consegue se reconhecer, você consegue contar uma história que não seja só positiva sobre si próprio, para contar uma história que a audiência ganhe com ela. Então, você não está compartilhando só uma mensagem, está compartilhando de você. E esse é o ponto que ele sai do simplesmente um estilo de comunicação para a pessoa falar, cara... peraí, tipo, você começou a comunicar a tua essência. Você começou a cruzar e invadir aquele espaço incômodo e desconfortável dos tabus que estavam segurando tudo equilibrado. Então, a partir do momento que você tem vulnerabilidade, a audiência também abre uma vulnerabilidade de si própria. Porque isso é causa e efeito, isso nunca falha, né? Você pode ter alguém que vira as costas e vai embora. Porque ele não vai conseguir ser vulnerável bastante para estar naquele momento, para estar ouvindo. E demonstrar a coragem que precisa para você começar a realmente se abrir a sua vulnerabilidade para os outros. Eu acho que eu me lembrei agora do dia que eu postei o talk lá da igreja, que eu não... Já estava gravado, já tinha mais de ano, né? E o texto ficou incrível, assim. E eu nunca tinha postado porque eu tava chorando. E aí a gente foi naquele evento lá que a gente fez com as pacientes, aquele café, que eu comentei que eu era muito emotiva, que eu tinha um vídeo lindo, com um texto lindo, uma mensagem linda que eu nunca tinha postado porque eu tava chorando. Que aí o pessoal começou, não, me manda, eu quero ver. Daí eu fui mandando, não, mas isso é lindo. Até eu criar coragem e postar o vídeo chorando, exatamente porque eu tava travada na minha vulnerabilidade. Eu acho que aquele é o teu vídeo mais visto, né?
É um deles. E, tipo, até porque tem algumas vezes que você postou, ele tem uma somatória dentro daquilo ali, né? Cara, quanto que a tua vulnerabilidade te conectou com pessoas? Mais do que o teu conteúdo. Mas É mais do que o conteúdo, tipo, a gente tem que ser humilde em reconhecer, né? Não é... Tipo, a gente quer ser reconhecido pelo conteúdo, mas o mais importante é a gente se conectar. Mas não é fácil. Não. Se fosse, todo mundo fazia, né? Eu conheço gente que é fake. Que é falso em demonstrar emoções. Mas ele não tá sendo autêntico. Você percebe que falta autenticidade. Peraí, mas como assim, né? Então, ó, os vídeos que eu melhor conecto, assim, que eu vejo, tipo os de cesariana, por exemplo, que ali é muito fácil, um momento de vulnerabilidade extrema, porque, cara, tipo, não tá aparecendo no vídeo, mas, cara, a mãe tá ali, tipo, já tiraram a roupa dela, colocou campo, ela tava ali estatelada na mesa, cheio de cabo conectado nela. Aquilo ali acontecendo um negócio maravilhoso, mas, tipo, a vulnerabilidade deixou ela na porta, tipo, ela já passou faz tempo da vulnerabilidade. Então, tipo, ela quer aproveitar aquele momento ao máximo daquilo ali que tem. E, cara, tipo, você vê aquele pai que tá tentando ser o patriarca, né? Tá tentando ser o sustentador da família, né? O alfa daquilo ali. Cara, daqui a pouco ele tá chorando junto naquilo ali. Então, os vídeos, pra mim, de cesariana de sucesso pai chorando e mãe sorrindo. Mãe sorriu, pai chorou, vídeo bombou. Perfeita, combinação perfeita. Então, esse daí é a autenticidade do momento com a vulnerabilidade necessária para aquilo lá. E alguns dos vídeos mais fortes que eu tenho são de histórias de vulnerabilidade contadas ali. Tipo, eu vou lá e pego uma história da mãe falando, olha, nós perdemos já 3 bebês antes e agora tá nascendo esse. Pá, esse vai bombar. Tinha um que tinha perdido 7. E daí o cara tava chorando, que nem um maluco. Outra história maravilhosa de uma mãe que chegou lá e falou, olha, o meu pai internou no hospital e daí ele tava na UTI por uma questão cardíaca e eu fui visitar ele e ele chegou pra mim, filha, eu acho que você tá grávida. Ele falou, não, de jeito nenhum. Ele falou, eu acho que você tá meio amarela. Ele falou uma coisa assim. Ela falou, não pode. Ela saiu dali e fez um beta-HCG. Veio positivo. Quando ela foi falar pro pai, ele já tava em cirurgia. Só que ele saiu da cirurgia, foi pra UTI e morreu. Eu falei, nossa. E ela falou, sim, ele nunca errava. Ele sempre estava certo. E agora, nesse dia, 7 de janeiro, a minha filha tá nascendo no dia do aniversário dele. Bom! Assim, tipo, já entrou música em cima. So I make this wish. Tipo, fiz ali o vídeo onde a música já entra com aquilo ali, falando sobre o desejo. E ela contando a história do pai que tinha falado pra ela que ela estava grávida. Tava mesmo, o pai morreu, não ficou sabendo da informação de verdade. E daí, por emergência, o pai da criança, o marido dela, não tava ali, estava viajando. Ela foi de emergência pro hospital. E nasceu no dia do aniversário do pai dela. Cara, que coisa maravilhosa você encontrar isso, mas você tem que minerar, você tem que conversar com o paciente, você tem que puxar a vulnerabilidade dele para fora. Ele vai contar uma história que todo mundo vai querer ouvir. As minhas histórias também de lives que eu fiz com os pacientes, as que mais alcançaram também são as mais drásticas, né? Eu fiz fazer uma gastrectomia total numa paciente gestante. Foi tenso e deu certo, saiu tudo bem. E é uma das coisas um dos momentos que eu mais me emocionei, que ela estava no pós-operatório perdendo peso, foi uma gastrectomia total. Ela devia estar ganhando peso da gestação e estava perdendo peso. Ela estava desesperada que a criança ia nascer desnutrida. E aí ela me mandou a foto. Ó, doutora, a foto do bebê. Ó, doutora, nosso milagre nasceu gordinho. Nossa. Essa foi... são sempre histórias de muita vulnerabilidade que conectam mesmo. Uhum. As pacientes mais graves, né, que passaram por processos mais difíceis, são as que conectam. Uhum. Isso daí, a gente já viu disso daí, então, os estilos de comunicação que são variados, esse daí não tem nenhuma teoria fechada de quais estilos existem de comunicação, mas aquele que a gente modela, aquele que a gente reconhece, aqueles que a gente vai somando e constrói o próprio,
mas ele precisa estar alinhado com quem eu sou, porque senão ele não é autêntico. Pode estar passando uma baita palestra, mas, tipo, parece que tem o palestrante aqui e você tá lá, né? São duas pessoas diferentes, isso limita a comunicação aqui e ali. Quando você junta isso com a vulnerabilidade, aí você tem um grande comunicador nascendo naquilo ali, né? Tipo, não que você tenha que ser vulnerável sempre, mas, tipo, de vez em quando, quando cabe, você traz essas histórias que mostram você é gente como a gente, assim. Então, eu falo assim, quando eu tô falando vamos dizer assim, teorias, né? Quando eu tô falando sobre ciência mesmo, método de tratamento, cirurgia, químio, né? Sou muito tranquila, né? Geralmente eu tô falando, nunca me emociono. Só que quando eu vou falar se eu falar de paciente, da parte psicológica, aí acabou-se, né? É só uma manteiga derretida. Mas quando eu tô em números, quando eu tô em técnica, né? É uma comunicação que para mim é muito tranquila. Mesmo quando às vezes eu tô falando notícias difíceis, né? Porcentagens ruins. Mas é técnica, é teoria. Agora, quando eu começo a virar pro lado psicológico do paciente, do processo, aí eu tenho que... Isso daí, uma das coisas que eu gosto, tipo, na anestesia a gente lida com muita gente no seu auge de estresse, assim, né? Bom, assim, a cirurgia, aquele momento assim, e eu pego só aqui, todo mundo tá lá, né? Então, alguns recursos, tipo o alívio cômico, tipo, eu uso bastante. Tipo, eu transformo a tragédia do paciente em humor. Cara, é ultra perigoso ele fazer isso. Mas você dá umas quebradas nas expectativas que tem ali. Tipo, algumas coisas que tem, tipo, é a sensação que ela tem e a realidade que ela tá vivendo. A pessoa, ela jura que a realidade é a sensação, é o que ela sente. Todo mundo jura. Tipo, a gente mesmo, se a gente não tiver uma autoavaliação boa, a gente acha que o que eu sinto é a verdade. E às vezes eu quebro essa sensação mudando o estilo de comunicação para determinados momentos. E para aquele, tipo, é mais fácil você superar uma situação vexatória. Tipo, cara, isso aí me lembra Harry Potter. Vamos ver se tem aqui. Elise, você é do Harry Potter? E qual que era aquela magia que eles soltavam em cima do medo, que daí virava um palhaço, virava um negócio assim? Ridículos. Então, tipo, isso daí, do Harry Potter, eles pegavam lá e ensinavam os alunos, olha, pega ali o maior medo que você tem vai aparecer naquele espelho vindo pra você. Daí vai lá, aponta a varinha e fala, ridículos, e dele vira um espantalho, tipo, a aranha que tinha medo, ela fica com um monte de patins nas patas, assim, e sai escorregando. Então, você tornar mais ridículo o medo que um paciente tem, por mais que seja perigoso, dependendo do momento, se você não ganhou o direito de falar isso, você está invertendo, né? Você vai fazer isso o tempo todo? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Mas ali você ganha uma confiança porque você sai daquele lugar comum, se dá uma chacoalhada naquela história toda e fala, agora, vamos lá, vamos vencer esse negócio? Quando você estava contando ali que o paciente ele tem certeza que está acontecendo o que ele está sentindo, lembrei de um episódio de uma paciente que eu fiz era um paciente jovem, sem comorbidades, e eu fiz uma cirurgia de câncer de mama. Então, é uma cirurgia que não é uma cirurgia que traz grandes riscos, grande sangramento, grande complicação. E no pós-operatório, mas imediata, na sala de recuperação, paciente jovem e tudo, ela começou a ter uma crise de pânico. E aí era uma paciente que até é meio amiga, então eu sentei ali do lado dela. E ela disse, doutora, eu vou morrer. Eu falei, não, você não vai morrer. Só que aí convence a pessoa que está sentindo que vai morrer, que ela não está morrendo. Aí eu senti, eu falei assim, aí eu peguei na mão dela, eu falei, tô aqui com você não vai morrer. Olha só, vou te falar, tua pressão tá normal, tua frequência cardíaca tá normal, você tá monitorizada, totalmente monitorizada, tua cirurgia foi super bem. Mas, gente, eu juro, fiquei 45 minutos fazendo terapia com ela.
para acalmar ela. Porque como é que você convence a pessoa que tem certeza que tá morrendo, que ela não tá morrendo? Ah, você passou 45 minutos como anestesista. É que às vezes o anestesista, quando ele vê isso, ele faz um dormonide. Sem drogas! Eu fiquei de psicóloga, né? Não, mas isso daí, tipo, o papel da sedação é chegar nisso. O que eu vejo a diferença entre a sedação e a conversa é que a sedação você consegue atropelar o momento e a conversa você consegue passar pelo momento e sair no positivo. Porque quando o efeito do sedativo passa, o medo volta. Ele não resolve aquilo ali. Uhum. Eu entendo que o meu trabalho é fazer passar por aquele momento. O meu trabalho como anestesista não é fazer a pessoa superar o medo dela e nunca mais ter. Mas o meu trabalho como ser humano é esse. E, tipo, esse daí é andar a segunda milha, mas pra mim já parece tão normal que ela já não é mais a segunda, ela é a primeira. Tipo, se passou por mim e não saiu com menor medo, não saiu com mais coragem de fazer outras coisas, ou que ela vai postergar menos o próximo tratamento, vai ter menos medo do próximo tratamento, aí eu considero um fracasso, pessoal. Eu falo isso para os pacientes. Tipo, se você sair do meu consultório com o mesmo medo que você tinha aqui, eu fracassei. Eu também, eu vejo que eu consigo realmente ganhar a confiança dos pacientes quando nos primeiros pós-operatórios, eles vão vendo que tudo que eu falei está acontecendo como eu falei. Então, por exemplo, assim, cirurgia de redução com HIPEC, cirurgia enorme. O paciente acorda na UTI todo inchado, mal abre o olho, não consegue mexer um dedinho. E esse recente, uns dois meses atrás, acho nem isso, eu operei a paciente bem jovem, de 30 anos. E o diagnóstico dela foi acidental. Então, ela era totalmente assintomática. Ela teve uma apendicite, é isso? Ela teve uma apendicite, foi operar a apendicite e achou o tumor. Então, ela não tinha sintoma nenhum do tumor. E aí, a gente faz uma cirurgia gigante com HIPEC e ela tava ótima. E aí, ela acorda toda inchada, mal abre o olho, mal mexe um dedinho. Eu falei, calma, amanhã você vai estar muito melhor. Eu falei, primeiro eu já chego assim, parece que foi atropelada pelo caminhão, né? Tipo assim, só pra entender que aquilo é o padrão. Não tá horrível, não aconteceu um desastre. Aquele é o normal do procedimento. Então eu já chego assim. Assim, você não é tão especial. Não, eu já chego assim, foi atropelada Todo pelo mundo caminhão. passa por Né? isso. Sim. Eu falei assim, amanhã você vai estar muito melhor que hoje. Fica tranquila. É só hoje. Assim é só hoje. Daí, no dia seguinte, cheguei lá, falei, e aí, tá bem melhor? Nossa, doutora, ontem achei que eu tinha feito a pior besteira da minha vida. Ontem eu achei que ia morrer. E assim, eu tava bem. Por que eu fiz isso e vou morrer agora? Mas a pessoa ela só vai acreditando conforme as coisas vão saindo, conforme eu converso, conforme a comunicação, aí ela vai dando crédito. A partir do momento que ela pegou confiança em você, você conseguiu construir essa confiança nela, a tua palavra já não... Ela começa a dar priming. Tipo, você já deu o priming do amanhã vai ser melhor. Tipo, ela já vai dormir com a convicção de que amanhã vai ser melhor. Então, tipo, se tiver um pouquinho melhor, ela vai valorizar que esse um pouquinho melhor é melhor do que ontem. Ela, ao mesmo tempo, ela vai vivenciar algo melhor e a confiança dela em você vai aumentar. Quem que ganha com isso? Ela. Essa que é a verdade. É ela quem ganha com isso. Tipo, faz ela confiar mais em você, não muda quem você é. Nem um pouco. Mas muda a experiência que ela tem. E outra coisa, quanto mais explicadinho você faz as coisas, os pacientes, às vezes, eles têm umas queixas que você sabe que não tem nada, não é o padrão também. É um enjoo aqui, uma dorzinha lá, é o normal. Só que se você chegar e valorizar e, olha, eu vou fazer essa medicação para sua dor, tópico por tópico, tô interessada, é importante e tô resolvendo, ela também é outro processo, né? Do que às vezes você vai fazer, só que você não fala nada. Nem que vai fazer, nem que fez, nem que prestou atenção. É outro processo. Então, a comunicação é muito importante, às vezes até para sensações dos pacientes. Totalmente, né? A sensação, ela vai
ela vai pautar. As pessoas não lembram o que você falou, elas lembram o que elas sentiram enquanto você falava. Né? E no nosso meio eles sentem muitas coisas. Né? Então tem um monte de gente que vai ser apaixonada por você como médica e se perguntarem por quê, ela nem vai saber explicar direito. Por quê? Porque está no campo do abstrato. O que você fez sentir. No caso do anestesista, o que fez não sentir, né? Ou outra realidade que você cria. Acho que esse é o papel final da comunicação, né? A maneira que você comunica, o estilo de comunicação, a autenticidade, a transparência e todo tipo de frequências que a gente vai envolver nisso daí para comunicar. É isso aí, é bem o que você falou. É sobre como a pessoa se sente quando você fala. Uhum. E é isso aí, então. Continue seguindo a gente aí. Não para de comunicar para as outras pessoas, né? Compartilha, comenta. E participa, gente. A gente precisa do seu feedback para melhorar. Conta um caso teu aqui embaixo de um médico que falou uma coisa na hora certa ou que falou exatamente na hora errada. Não precisa entregar o nome. Só conta a história. A gente vai acreditar que é verdade o que você escreveu aqui embaixo. É isso aí, pessoal. Isso aí, até o próximo episódio. Valeu!